Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Resenha Empresarial. Aqui a gente vai falar de direito empresarial e vamos ter a honra de ter como convidados alguns dos maiores nomes do direito empresarial do Brasil. A gente vai falar aqui de prática da advocacia empresarial, do dia a dia do direito empresarial, de um modo leve, descontraído, mas sem esquecer de trazer muita informação de qualidade e muito conteúdo atualizado. Exatamente. Vou começar apresentando a Estela. Ela é advogada há mais de 12 anos, professora de empresarial na UNB, doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Coimbra, já foi coordenadora do curso de Direito e ensinou em várias instituições públicas e privadas. Hoje ela integra o escritório Estela Nunes Advocacia e também compõe a equipe de empresarial do AGE Santa Cruz e Lopes. Amanda, que prazer dividir essa bancada com você nesse podcast que a gente está começando. E eu vou apresentar a Amanda, que é especialista em Direito Empresarial pela FGV, com ênfase em societário e contratos empresariais. Amanda foi diretora do DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, onde ela trabalhou por mais de 12 anos. Então, é muito tempo, né, Amanda, de trabalho, muita experiência nessa área. Atualmente, Amanda é advogada e compõe a equipe também do AGE Santa Cruz e Lopes Advocacia, além de ser professora do curso prático de registro empresarial e também autora de comentários dos artigos 1123 ao 1141 do livro Sociedades, Normas Societárias do Código Civil, sob coordenação do professor Fábio Ulloa Coelho. Não é pouca coisa, né, Amanda? Obrigada. Tive essa atuação muito longa, mas eu queria ouvir de você um pouquinho, Estela. Você é professora, é advogada, atua muito com a parte societária em relação à elaboração de contratos. Fala um pouquinho dessa atuação. Quais são os principais desafios? Quais são qual a importância do contrato no âmbito ali do atendimento dos seus clientes? Amanda, legal. Eu acho que aqui no podcast a gente vai ter a oportunidade de discutir muitos temas interessantes, né? Com muita gente que a gente vai trazer. Mas a gente não tem como fugir, eu acho que da base de toda empresa, da estrutura de toda empresa, que são os contratos. Então, quando a gente fala de contratos, a gente fala de contratos de prestação de serviço, de contratos com fornecedor, de contratos com trabalhador, de contratos que eu realizo com o próprio público-alvo, com o meu cliente, com o consumidor. E também a gente fala de contratos que organizam a estrutura da pessoa que vai desenvolver a atividade, que muitas vezes, dificilmente a gente vê hoje empresários que desenvolvem a atividade sozinho. É muito comum a gente ver a constituição de sociedades entre várias pessoas para desenvolver aquela atividade. E mesmo o empresário que desenvolve sozinho, hoje a gente tem a figura da sociedade unipessoal, ou seja, o contrato social, o contrato societário que vai reger a relação entre os sócios daquela pessoa jurídica que desenvolve a atividade empresarial, é um instrumento de suma importância, é o coração da sociedade. Eu costumo dizer que o combo, contrato social, acordo de sócios, são eles que vão definir a estrutura que vão nortear o funcionamento daquela sociedade. Então, são instrumentos super importantes. E o que eu vejo, como você perguntou, quais são os principais desafios, é que aquele empresário que negligencia uma parte tão importante da Constituição e do direcionamento do andamento da pessoa jurídica, que é o investimento num bom contrato social e num bom acordo de sócios, ele com certeza vai sofrer as consequências lá na frente. Então, assim, eu digo com certeza porque, poxa, a gente vê isso na nossa prática, né, Amanda? Você, assim como eu, a gente sabe como é o dia a dia do empresário, a gente sabe como é o dia a dia da atividade empresarial. Você foi aí, Amanda, nos representando, e é algo que, sinceramente, pessoalmente, me orgulha muito. Você foi a primeira mulher presidente de um órgão tão importante para o direito empresarial, que é o DREI. E eu queria que você falasse um pouco dessa parte dos contratos, dessa parte registral.
como você enxerga a importância desses contratos justamente nessa seara, nesse âmbito empresarial? É igual você colocou, Estela, tem toda a questão ali dos interesses dos clientes, dos sócios, você antever possíveis conflitos e já tentar resolver. Então, nessa atuação que eu tive no DREI, chegaram vários casos onde, né, no momento que o contrato foi realizado, não se teve ali um cuidado de fato, reger aquela sociedade com aspectos específicos, né? Não adotar o padrão que tem ali no Código Civil. O Código Civil ele dá uma margem enorme para a liberdade contratual, para a gente prever no contrato daquela sociedade assuntos específicos, como direito de retirada, apuração de haveres, falecimento de sócio, a forma como vão ser realizadas ali as discussões, então, forma de convocação de reunião, de assembleia, você tem uma liberdade muito grande. Então, enquanto eu estive no DREI, eu vi um pouco de uma atuação mais, um pouco menor em relação a essa liberdade. Muitas vezes tem uma preocupação ali com cláusulas específicas de direito de retirada ou falecimento, mas nunca um contrato assim bem redigido que abranja de uma forma completa. Então, eu, né, defendo aqui a liberdade contratual e que haja essa preocupação maior até para evitar conflitos, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, né? Então, nessa atuação prática, principalmente, eu acho que ainda falta um pouco da atuação maior do advogado. Hoje, o público principal das juntas comerciais são os contadores, e, né, são profissionais super qualificados, mas que nem sempre conseguem ter essa visão global e já trazer ali disposições que regulem eventos que podem acontecer lá no futuro, né? Então, eu destaco principalmente esse cuidado de observar todas as liberdades e não deixar a sociedade ser regida pelos critérios genéricos ali do Código Civil. Mas a gente sabe que é um desafio, né? O podcast, inclusive, visa trazer, disseminar esse conhecimento para que a gente tenha cada vez mais contratos específicos. Isso. Mas me fala, na rotina, né, que você tem enquanto advogada, quais são as maiores dificuldades ali que o empreendedor enfrenta na rotina do dia a dia? Pois é, você tocou num ponto importantíssimo, que eu gosto de dizer que o empresário, ele tem que ter um contador de confiança e ele tem que ter um advogado de confiança. Exato. Essas duas profissões, esses dois profissionais, eles têm que andar juntos, alinhados na colaboração, no auxílio ali da boa condução dos negócios pelo empresário. O que a gente não pode é o contador substituir o advogado e o advogado substituir o contador, porque são formações acadêmicas totalmente diferentes. Uhum. Como você bem ponderou, a gente tem uma liberdade muito grande que o advogado tem, de cláusulas, de disposições, de regras que pode trazer, e infelizmente a gente ainda vê o pouco uso dessas ferramentas pelos colegas advogados. Eu acho que isso muito fruto dessa falta ainda de conhecimento em relação às regras e à vastidão do conteúdo do direito empresarial. Então, reafirmo o que você disse, o objetivo desse podcast é trazer conhecimento, é transmitir esse conhecimento e disseminar esse assunto para ajudar, inclusive, nesse que eu considero que é a maior dificuldade do empreendedor. Hoje, quando o empreendedor me vem com um problema, ou é um problema tributário, falta ali, né, o planejamento, ou ele sofreu as intempéries ali do mercado, etc. Um problema trabalhista, mas o que me vem muito são problemas societários, Sim. Problemas entre os próprios sócios, divergências, conflitos, etc. Então, eu diria que o grande problema do empreendedor hoje, jurídico, é a falta de investimento na advocacia preventiva. Quem é empresário, quem é empreendedor e quer investir, sabe que o negócio merece prosperar, já investe desde o começo. Mas esse é um pensamento, essa é uma cultura que ainda precisa ser muito disseminada. E como você falou, Amanda, nem tudo
precisa ser jurídico. Nem tudo a gente precisa levar para o judiciário. A gente precisa também saber manejar ferramentas administrativas, recursais, na própria junta, não é verdade? A gente Isso. pode manejar recursos e melhorar ali a condição do empresário, mas isso só um especialista vai saber conduzir. Exatamente, né? Eu estive há mais de 12 anos no departamento e durante todo esse período eu sempre analisei os recursos administrativos que, no primeiro momento, era recurso ao ministro e depois passou a ser recurso ao DREI. E lá a gente vê que vários conflitos que surgem, às vezes a divergência ali de um sócio em relação à aplicação de uma cláusula, verificação de formalidades, né, para aquela reunião, tentando anular, você consegue de uma forma mais rápida, né, porque o processo administrativo é muito mais ágil do que o judicial em várias situações. Então, conhecendo os pormenores ali do direito societário, conhecendo principalmente as instruções normativas do DREI, você consegue ter essa carta na manga de resolver algumas situações diretamente através, né, de um recurso ao plenário. Grande parte, inclusive, é resolvida ali como recurso ao plenário, chegando como uma última instância administrativa no recurso ao DREI. E, na minha experiência prática, já vi várias decisões que existiam, inclusive, conflitos judiciais, serem resolvidos de uma forma antecipada através desse recurso administrativo. Por quê? Vai ser julgado por pessoas que realmente conhecem do assunto, né, tá lidando ali com a prática, e você não tem, né, por muitas vezes ali o entendimento do judiciário, que nem sempre é o mais especializado, né, nessa parte de direito empresarial, que é uma área muito específica. Perfeito. Então, conhecer essas regras, entender as cláusulas, entender como funciona o registro, dá um grande salto, né, na carreira ali do advogado que vai atuar com essa parte do direito societário. E é um campo muito vasto ainda, né, Amanda? É um campo Isso. ainda muito pouco explorado pelos advogados, mas que garante aí uma enorme, uma imensa, vasta área de atuação para ele, né? Isso. Amanda, eu acho que a gente vai ver muita coisa legal aqui nesse podcast. Eu sei que foi uma iniciativa que a gente teve de trazer conteúdo e eu tenho certeza que quem está acompanhando e vai acompanhar a gente vai ter muita informação de qualidade. Nós vamos ter muitos convidados aqui. Já posso antecipar com os nomes? Tá, então a gente vai ter professor André Santa Cruz, professor Jailton Lopes, são convidados que a gente vai ter. Não vou dizer tudo para não dar muito spoiler, mas já estarão aí conosco nos primeiros episódios. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente sempre vai contar quando tiver conteúdo novo, quando Sim. tiver episódio novo. Então, segue lá, @profstelanunes.adv. @Amanda Mesquita, não, desculpa, gente, @Mesquita S. Amanda. Então segue a gente lá nas redes sociais, no YouTube também, podcast Resenha Empresarial e também o podcast Resenha Empresarial aí nas principais plataformas de conteúdo de áudio. A gente vai disponibilizar justamente para trazer esse conhecimento e conversar sobre assuntos específicos do direito empresarial que a gente começou introduzindo hoje, mas Exato. que certamente ainda tem muita coisa boa aí vindo pela frente. Exatamente, né? Curta lá os nossos comentários, fique de olho nos episódios do podcast e também compartilhe, né? Vamos disseminar o conhecimento, vão ser tratados assuntos aqui, os que estão principalmente sendo discutidos, assuntos relevantes, e a gente espera vocês, porque o primeiro episódio já está sensacional, né? Com o professor André Santa Cruz, com o professor Jailton. Então, convido a todos vocês a nos seguir e também ficar de olho no podcast Resenha Empresarial. Então, não deixe de acompanhar. Eu espero você. Até a próxima. Tchau. Tchau.